Não estamos negociando a partir de uma posição de poder. O Irã está negociando a partir de uma posição de poder. Sabe, são eles que controlam todo o tráfego de entrada e saída do estreito. São eles que devastaram as instalações militares dos Estados Unidos em toda a região do Golfo. Os Estados cometeram um erro ao conduzir uma guerra ilegal. Uma guerra ilegal, um ataque beligerante ilegal, uma mudança de regime ilegal. Cometemos um erro e agora tivemos nossas forças militares entregues em uma bandeja no Afeganistão. Força aérea, fuzileiros navais, marinha, o que for. Todas as formas pelas quais tentamos lidar com o Irã militarmente foram um fracasso. Então isso deveria acabar. Deveríamos ir à mesa dizendo, bem, qual é o mínimo que você pode me dar para que eu não pareça um perdedor total? É isso que deveríamos estar dizendo. Mas em vez disso, continuamos com exigências e estamos deslocando forças humanas, neste momento, para a região. A forma como temos conduzido nossas guerras cada vez mais nos últimos 20 anos tem sido muito parecida com a maneira como as FDI conduzem as delas. Não há preocupação com baixas civis. Se você quer atingir um alvo e ele está em um prédio, você derruba o prédio sobre ele e sobre outras 1000 pessoas, se for esse o número, e não se preocupa com isso. Essas são perdas aceitáveis para você. Essa é a atitude israelense, porque seus inimigos não são vistos como humanos, segundo a doutrina israelense. Olá e bem-vindos a um novo episódio de Assuntos Mundiais em Contexto. Hoje tenho o privilégio de receber uma convidada fantástica, a Tenente-Coronel Karen Kwiatkowski. Durante seu tempo no Departamento de Defesa, ela testemunhou em primeira mão os processos internos que moldaram a política externa dos Estados Unidos no período que antecedeu a Guerra do Iraque. Mais tarde, ela trouxe essas experiências à tona por meio de seus escritos e comentários públicos. Desde que deixou o serviço governamental, Karen se tornou uma voz de destaque em questões de guerra, inteligência, liberdades civis e responsabilidade governamental. Karen, seja bem-vinda ao programa e muito obrigado por participar. Muito obrigado por me receberem. É um prazer estar aqui. É ótimo ter você aqui. Estou absolutamente empolgado por tê-lo no programa. Sou seu grande admirador há muito tempo, como acabamos de comentar, e estou realmente animado por tê-lo aqui hoje. Há muita coisa acontecendo e muito sobre o que conversar. Talvez possamos começar com o primeiro item da pauta desta semana. No fim de semana, como alguns poderiam ter previsto, as negociações entre os Estados Unidos e o Irã fracassaram, e o presidente Trump ordenou um bloqueio ao Irã a partir de segunda-feira, 13 de abril. Qual é a sua avaliação sobre como o governo Trump conduziu as negociações em Islamabad? Sim, eles enviaram um cara diferente como chefe, o vice-presidente J.D. Vance. E Vance, em tempos anteriores, tinha sido uma voz meio hesitante, não exatamente pró-guerra. Essa certamente era sua reputação antes da eleição do ano passado. Mas ele foi acompanhado pelos mesmos 2 melhores amigos de Trump, parentes corretores de imóveis que Trump vinha usando em todas as suas negociações de guerra, inclusive na Ucrânia antes disso. Então, esses 2 caras, Witkoff e Kushner, foram junto meio que como guarda-costas, sabe? Talvez guarda-costas ideológicos para J.D. Vance. Isso já mostra que essa negociação não seria diferente das anteriores. Seria uma farsa ou um conjunto de exigências inegociáveis sem diplomacia real, porque nenhum desses 3 homens é diplomata. Aparentemente havia um grande grupo de assistentes, pessoas do Departamento de Estado americano que também foram, mas aparentemente chegaram sem preparação e sem documentos. Enfim, tudo parecia ser apenas para mostrar realmente um esforço diplomático fraudulento, apesar de eu achar que os paquistaneses, os iranianos e outros levaram a sério e estavam muito esperançosos de que algo pudesse ser feito. Mas acho que J.D. Vance estragou tudo no final das chamadas 21 horas com algo entre 12 e 20 ligações de volta para Trump.
A cada pequeno passo, sabe, J.D. Vance não estava alinhado com Trump porque não sabia o que Trump queria. J.D. Vance was not unified with Trump because he didn't know what Trump wanted. And of course, nobody knows what Trump wants because it changes. E claro, ninguém sabe o que Trump quer, porque isso muda de momento a momento. De qualquer forma, quando J.D. Vance falou, não sei se foi em Islamabad a caminho de volta ou quando retornou, ele disse: "Fizemos nossas exigências e eles as recusaram." Bem, isso é tudo o que você precisa saber. Você não entra em uma negociação com um conjunto de exigências esperando 100% de cumprimento, mesmo que as exigências sejam razoáveis. Essa não é uma abordagem diplomática. Na verdade, nossas exigências não são razoáveis por vários motivos. Poderíamos analisá-los todos, mas o principal motivo pelo qual elas não são razoáveis é que não estamos negociando a partir de uma posição de força. O Irã está negociando a partir de uma posição de força. São eles que controlam todo o tráfego de entrada e saída do estreito. São eles que devastaram as instalações militares dos Estados Unidos em toda a região do Golfo. São eles que nos levaram a realmente esgotar nossos mísseis ar-terra de curto, longo e médio alcance, e parte do equipamento que temos na Marinha foi reduzido. E esses são itens que não podemos reproduzir facilmente. Certamente não podemos reproduzi-los de forma barata e não podemos reproduzi-los a tempo de utilizá-los rapidamente. Portanto, em uma situação de equilíbrio de poder, o Irã é quem tem as cartas na mão. Agora, é interessante que isso seja exatamente o oposto do que J.D. Vance disse. Algo como: nós temos todas as cartas, vocês não têm nenhuma. Nós fazemos as exigências, vocês irão se submeter. Isso não é negociação. E se esse for o novo modelo de relações globais, então não haverá relações globais. Haverá apenas guerra. Absolutamente. Com certeza. E é basicamente coerção em seu estado mais puro, na minha opinião. Sabe, em termos militares, em termos diplomáticos, o que convenhamos, diplomacia não é exatamente o ponto forte do governo Trump. E, claro, também em termos econômicos. É simplesmente coerção, praticamente o dia todo, todos os dias, em relação a aliados e países não alinhados. São ameaças. Sabe, o Trump é bem conhecido por suas postagens no Truth Social, suas postagens no X. Ele realmente gosta de ameaçar, e isso é algo que tem sido associado a ele ao longo de toda a sua vida. Quero dizer, isso faz parte de sua persona, e é assim que ele conduzia seus negócios imobiliários. É meio que um negócio de valentão. Você chega com tudo. Lembro quando ele teve problemas com empréstimos bancários ou algo assim, e disseram que ele havia superestimado o valor de seus imóveis. E a defesa dele foi: bem, todo mundo superestima o valor de seus imóveis para conseguir um empréstimo. Essa foi a defesa dele. E até certo ponto é verdade. Mas essa ideia de ameaçar, de tentar criar uma persona em que você tem todo o poder e intimida, isso é um processo de intimidação. Essa é realmente a única ferramenta que Trump de fato conhece. E parte do comportamento dele, acredito, o tornou popular entre os eleitores marginalizados. Ele concorreu à presidência 3 vezes, foi eleito uma vez e quase eleito na segunda tentativa. Mas as pessoas que se aproximaram de Trump, e digo isso como alguém que já o apoiou no passado, eram aquelas que se sentiam excluídas da estrutura de poder da elite neste país. Agora, Trump, é claro, faz parte dessa estrutura de poder da elite, mas ele se apresentou como alguém que representaria o povo, traria as tropas de volta para casa, encerraria as guerras e direcionaria os grandes recursos dos Estados Unidos para o nosso próprio país, para que pudéssemos voltar a ter orgulho dele e prosperar novamente. Então, as pessoas gostaram dessa mensagem. Mas Trump aparentemente não estava falando sério sobre isso. Ele não estava levando isso a sério. Ele continuou sendo Trump no cenário global. Basicamente, ele sente que agora é presidente e já foi presidente antes, mas agora ele é realmente o presidente, certo? Porque ele venceu o colégio eleitoral e o voto popular.
Então isso é como um mandato fantasioso e ele pode fazer o que quiser. E o que ele quer fazer e o que ele sabe fazer é ameaçar, coagir, mentir, fazer declarações grandiosas. E é isso, são apenas bloqueios. This is what we're left with. It's a shame for America. Com certeza. E o interessante é que o Irã está sob sanções ocidentais há décadas e, de alguma forma, conseguiu não apenas sobreviver, mas se transformar em um poderoso ator militar. Parece que as conversas entre Estados Unidos e Irã em Islamabad foram uma oportunidade para Trump reduzir as tensões, descer a escada da escalada, mas o que ele escolheu fazer foi o oposto. Ele optou por aumentar a agressividade e avançar em direção a uma guerra mais ampla. Então, o bloqueio de Trump ao Estreito de Hormuz é um ato de puro desespero ou ele está se preparando para uma nova rodada de guerra? Para mais escalada? Sim, essa é uma pergunta realmente difícil, porque é muito complicado entender o que ele está pensando. Parece-me que Trump está desesperado. Na verdade, ele tem muito poucas opções restantes. Seu conjunto de ferramentas está praticamente limitado à coerção, ao uso da força militar, a ameaças e às sanções econômicas. E claramente, embora as sanções econômicas tenham prejudicado o Irã por décadas, o país acabou se fortalecendo como resultado. Tornou-se a mais economicamente independente. Desenvolver alianças e amizades além do Ocidente é muito importante à medida que o mundo se torna multipolar, algo realmente positivo. E o Irã conseguiu fazer. Eles também têm a vantagem de observar como nós lutamos. Então, eles se prepararam para isso, eles conhecem nossas fraquezas e você sabe, não se ataca o inimigo onde ele é forte, ataca-se o inimigo onde ele é fraco. O Irã tem feito isso de forma muito inteligente, certamente nos últimos 40 dias ou algo assim. Então, ver o Trump, de certo modo, o Trump está fazendo o oposto do que Sun Tzu recomendaria. Em vez de atacar o inimigo onde ele é fraco, ele o ataca com esse bloqueio, justamente onde ele é incrivelmente forte. Porque, é claro, o Estreito de Hormuz há um grande debate. Aquilo é água internacional ou é água de Omã e do Irã? Tem apenas 22 milhas náuticas de largura, o que o coloca dentro das zonas econômicas exclusivas tanto de Omã quanto do Irã. Então, em teoria, se eles quisessem fazer isso 50 anos atrás, poderiam ter fechado um acordo com Omã e dito, este é o nosso acordo. É como, pense no canal de Suez, você sabe, o Egito ganha $8 bilhões por ano ou mais em taxas de trânsito de petróleo. Por causa disso. Pessoas que têm oleodutos, você sabe, os Estados Unidos têm oleodutos, o mundo está construindo oleodutos de energia, existem taxas de trânsito que são pagas. Quero dizer, sabemos disso pela Ucrânia. Grande parte do dinheiro deles antes da guerra e até depois está relacionada a taxas de trânsito. Então não é um conceito incomum, é um conceito de livre mercado. O Irã, ao aplicar basicamente um conceito muito comum e compreensível, não fechou o estreito, mas puniu as pessoas que estão lutando contra ele. E se você pensar em como os americanos agiriam, o que faríamos em uma situação semelhante? Estamos sendo atacados e bombardeados. Desculpe, nossa liderança está sendo decapitada com os chamados planos de assassinato direcionado, que não são tão direcionados assim, porque matam a família inteira ou o prédio inteiro só para atingir um líder político. Certo, então, se estivéssemos diante desse tipo de coisa, você acha que permitiríamos que nossos portos fossem usados que se bombardeando? Se está nos bombardeando, acharíamos isso uma loucura. Já bem, é claro que não faríamos isso, mas é isso que o Irã está fazendo. E é claro, eles também não estão se movendo. Foram atacados. Sabe, não é como se eles tivessem começado uma briga. Eles não começaram uma briga. Foram atacados em legítima defesa. Eles não estão se movendo. Os 93 milhões de iranianos não vão a lugar nenhum. Eles vão continuar exatamente ali. Esse é o país deles e eles vão defendê-lo de qualquer forma.
Então, Trump, ao adicionar, bem, acho que um bloqueio exclusivamente americano, porque ninguém vai nos ajudar com esse bloqueio, nem mesmo os israelenses vão enviar navios para lá, se é que tem navios adequados. Então, este é um bloqueio de poder exclusivo dos Estados Unidos. Bem, está no Golfo Pérsico, mas fora do estreito, certo? Porque nós realmente não podemos nos aproximar com nossos navios ou nosso porta-aviões. Sabe, nosso porta-aviões, o Lincoln, está lá, mas não está realmente lá. Está a cerca de 1.000 milhas náuticas, talvez 800 milhas náuticas do Estreito de Hormuz. Por quê? Bem, por causa da ameaça de mísseis, da ameaça de torpedos. Eles não vão arriscar o porta-aviões. Aparentemente, 2 encouraçados estavam mais próximos do estreito, tentando ao que parece atravessar ou algo assim, e foram mandados de volta. Pelo que pude perceber ouvindo, porque isso foi no fim de semana, as comunicações de rádio entre o encouraçado americano e quem quer que fosse, o patrulheiro ou oficial naval iraniano, eles foram avisados de que seriam atacados e se retiraram porque não queriam ser atacados. Então isso é um equilíbrio de poder. E no meio disso, Trump está exigindo que a Marinha dos Estados Unidos bloqueie essa coisa. É quase como se ele estivesse pedindo o impossível, o que, curiosamente, no setor imobiliário, do jeito que Trump faz negócios com seus hotéis e tudo mais, é bom pedir o impossível. Você quer dizer, quero construir um prédio mais alto do que qualquer outro. Quero ter um prédio que tenha algo que nenhum outro prédio tem. E o arquiteto vai dizer, não tenho certeza, isso pode ser impossível. E o cara do setor imobiliário diz, construa para mim, certo? Ok, e às vezes isso funciona. Isso muitas vezes funciona no mercado imobiliário. Em operações militares, é fantasia. Você não pede o impossível. Você se prepara para a vitória da melhor forma possível, é claro, mas isso precisa estar dentro do campo da realidade, da verdade, das realidades e possibilidades operacionais. Não é como dizer, bem, vamos planejar um bloqueio esperando ter sorte e talvez consigamos impedir um navio de passar. Certo, do ponto de vista prático, isso não faz sentido, mas há outras questões também, porque obviamente o Irã não fechou o estreito, ele só o fechou para os aliados dos Estados Unidos e para Israel. Esses são os principais navios que não estão conseguindo passar. Os outros navios podem passar se pagarem uma taxa de trânsito com a permissão do governo iraniano. Mas grande parte do que está passando vai para a Ásia, certo? E o grande, obviamente, cachorro do quarteirão asiático é a China. Então, de certo modo, ao bloquear o Estreito de Hormuz, isso é um ato de guerra contra a China. Porque eu meio que acho que é. Eu meio que acho que é como um ato de guerra indireto contra a China. Algo em que os Estados Unidos nunca conseguirão prevalecer em nenhum momento no futuro. Eu acredito nisso. Mas também é algo sobre o qual não podemos fazer nada agora. Sabe, estamos pegando empréstimos, enviando coisas da Coreia do Sul, do Japão, pedindo a todos os nossos aliados asiáticos que mandem suas armas para o Oriente Médio para que possamos bombardear o Irã. E agora ele acrescenta esse pesadelo logístico, ele acrescenta esse suposto bloqueio. Então é difícil para mim entender, mas não acho que seja possível para os Estados Unidos realizarem esse bloqueio. Acho que é muito arriscado para a Marinha americana fazê-lo, porque acredito que vamos sacrificar pessoas. Podemos perder um navio e nossos navios já foram atingidos. Portanto, essa é uma possibilidade real. E então, é claro, se isso acontecer, qual será a reação de Trump? Ou qual será a reação da Marinha? Porque eu acho, e talvez você quisesse falar sobre isso, que a liderança militar dos Estados Unidos sabe, estamos perdendo pessoas. Alguns estão sendo demitidos e talvez estejam sendo demitidos porque estão se recusando a cumprir ordens. Nós não conhecemos as pessoas de alto escalão, mas estamos tendo muitos problemas nas fileiras em todos os níveis das Forças Armadas, tentando entender o que o presidente Trump está pedindo que façam, porque é realmente impossível. E talvez devêssemos criar uma lei,
nunca mais eleger um magnata do setor imobiliário como presidente. Essa poderia ser uma boa, sim. Quero dizer, ele teve sucesso em pedir o impossível, mas quando você conduz o que considero ser uma guerra ilegal, uma guerra de agressão, que é o que nossos ataques ao Irã têm sido, a guerra atual é totalmente não provocada. Ela se baseou em suposições falsas e mentiras, vindas principalmente de Israel e do Mossad, informações falsas destinadas a atrair Trump e convencê-lo de que isso seria algo fácil. Vai ser como a Venezuela, sem problema. E nós vamos controlar o petróleo, o que o Trump adora ouvir. Mas não foi assim que aconteceu. E ele não tem as ferramentas para entender por que não está funcionando. Ele pensa, bem, não está funcionando porque deveríamos ter feito o bloqueio antes. Bem, a Marinha dos Estados Unidos é incapaz de fazer esse bloqueio, a menos que você queira simplesmente lançar algumas bombas nucleares no meio do Estreito de Hormuz, contaminar toda a região e eliminar 20% do petróleo, do gás, do fertilizante do mundo. E milhões de pessoas. Se quiser fazer isso, claro, dá para bloquear o estreito. Mas, obviamente, não acho que ele esteja considerando essa opção. Espero muito que não. Caso contrário, não há como fazer. É muito preocupante que ninguém nas Forças Armadas esteja dizendo isso a ele. E acho que talvez aqueles que disseram foram demitidos. Então é isso que nos resta. Certo. E o Irã já suportou 6 semanas de guerra com os Estados Unidos e Israel até este ponto. Israel é a principal potência militar do Oriente Médio. Os Estados Unidos são, é claro, uma grande potência. Mas o Irã resistiu a 6 semanas de guerra com os Estados Unidos e Israel e está no comando da situação. O Irã deixou claro que esta é uma batalha existencial para o país, enquanto os Estados Unidos estão conduzindo essa guerra apenas como uma guerra de escolha para beneficiar um ator estrangeiro, Israel. Acho que isso é algo com que todos poderiam concordar neste momento. Mas, ao bloquear o estreito, Trump fará com que os preços da gasolina disparem para os americanos e, naturalmente, no mundo todo, o que deteriorará ainda mais sua posição política interna. Sua aprovação está no nível mais baixo de todos os tempos. Então, qual é o objetivo final dele aqui, com as eleições de meio de mandato a apenas 6 meses de distância? Isso é. E ele é um político, entende de política provavelmente mais do que entende de estratégia militar. Então talvez possamos pensar que ele tomará uma decisão política para si mesmo que seja melhor. Acho que o Trump gosta de ameaçar e depois recuar. Sabe, chamam ele de taco Trump, né? Ele sempre amarela. Mas não é exatamente covardia. Embora ele faça isso, ele não tem problema em se contradizer em suas posições. E claramente isso confundiu as pessoas, especialmente no ano passado. Sabe, ele faz isso, faz aquilo, são reviravoltas constantes. Ele é capaz de fazer isso, então ele poderia declarar vitória. Ele poderia dizer, sabe de uma coisa? Eu bloqueei o estreito. Quero dizer, quantos americanos sabem o que está acontecendo no Estreito de Hormuz ou em qualquer outro lugar fora das nossas fronteiras, certo? Nós realmente não sabemos. Nossa mídia é muito isolada da realidade e os americanos não têm ideia. Então, Trump poderia muito facilmente fazer outra reviravolta. Ok, bloqueamos o estreito, está tudo bem, e decidi que permitirei que o Irã sobreviva. E vamos reabrir o estreito, e vocês verão os preços da gasolina caírem em algumas semanas, o que, é claro, não é verdade. A perturbação econômica que isso causou nas últimas 6 semanas está muito além de ser normalizada. Mesmo que tudo volte a ser um comércio totalmente livre, bom e completo, sem guerra, nada disso, ainda levará meses e meses para que essa interrupção percorra todo o sistema. Problemas enormes. Então, não haverá uma queda instantânea nos preços da gasolina. Certo, isso não vai acontecer. Mas Trump poderia voltar atrás, tentando aumentar sua popularidade. O problema é que Trump não percebe que é impopular. Se você ouvir o que ele diz e o que as pessoas ao seu redor lhe dizem, ele é extremamente popular, certo? O MAGA está unido e forte.
É isso que dizem a ele, que seus apoiadores estão com ele 100% porque ele entregou resultados. Ele está fazendo todas essas coisas. Ele parece não entender a raiva em relação a essa guerra não provocada e ilegal que está custando $2 bilhões por dia. Ele parece não entender que os americanos não estão interessados em dar $1,5 trilhão ao Pentágono por nada, porque a maior parte desse dinheiro realmente não chega às comunidades, como dizem que chega. Sabe, eles sempre dizem, se você compra uma arma, algum distrito eleitoral ou parte dos Estados Unidos ganha dinheiro. Mas a maior parte do lucro fica em Washington, e todo mundo meio que sabe disso agora. Então, não é um bom investimento comprar coisas militares. E os americanos estão muito preocupados com a economia. Estamos realmente numa longa recessão. Temos estado em recessão. Acho que até nos anos Biden, sabe? Os números diziam que era uma recessão e os números dizem que é uma recessão agora. Mas apenas mudamos nossa definição de recessão. Mas a forma como as pessoas se sentem é muito recessiva, e isso pode escorregar para o território da depressão. Os impactos econômicos estão prejudicando os americanos, então eles estão insatisfeitos. Se você pensar nas tendências políticas, a primeira eleição após uma eleição presidencial geralmente mostra ganhos do partido de oposição no Congresso. É simplesmente assim, não importa se é republicano ou democrata, então isso está jogando contra ele. Sua popularidade está abaixo de 30% e ele perdeu grande parte do MAGA, embora não acredite nisso. Ele acha que tem 95% de popularidade porque as pessoas ao seu redor são bajuladoras. Dizem a ele, isso é a melhor coisa do mundo. Bem, não, ele é impopular. Sua popularidade está caindo. E estamos enfrentando um impacto econômico terrível devido aos altos preços da gasolina, aos altos preços da energia e ao fato de nunca termos realmente saído do estado recessivo em que o país tem estado por provavelmente 5 ou 6 anos. Quero dizer, um período de recessão lenta. Acho que o termo às vezes usado é estagflação, algo nessa categoria. Todos esses fatores indicam que os republicanos, que têm uma vantagem de apenas um assento no Congresso, basicamente um deputado, e no Senado, acho que são alguns, estão em apuros. Os dados de previsão indicariam que eles vão perder o Congresso de forma significativa. E se você observar as eleições locais que acontecem ao longo do ano e também as primárias, elas estão indo muito bem para os democratas, muito mal para os republicanos e extremamente mal para aqueles que apoiam Trump. Quer dizer, há alguns republicanos que estão dizendo eu não apoio essas políticas e eles estão saindo melhor. Tivemos a eleição do Orbán, que você sabe é um grande aliado de Trump, certo? Grande defensor de Israel, grande aliado de Trump. E, certamente, na Hungria, aquela eleição foi manipulada pela UN, que não gosta do Orbán porque ele veta o que eles querem fazer. Mas, ao mesmo tempo, foi um desastre. Aquela eleição foi um desastre. Ele perdeu. O outro cara teve 77% ou 70%. Foi uma rejeição decisiva ao trumpismo, às políticas pró-Israel, às políticas de guerra. Estou dizendo, isso não parece bom. Então Trump está isolado dessas informações. Mas se ele for, e eu acho que se ele perceber isso, pode rapidamente, dentro dos limites de sua própria reputação, se reverter. Ele pode acabar com essa guerra, retirar-se e dizer, ok, é hora de tentar eleger republicanos. Mas já está, como você disse, cada vez mais perto. Quer dizer, já estamos quase em maio. Você sabe, essa é a época de votação antecipada na maioria dos estados. Eu sei que na Virgínia a votação antecipada começa em meados de setembro. Então, sabe, ele valoriza não ser empichado. Ele acha que vai ficar tudo bem, que será apenas um presidente em fim de mandato com um Congresso extremamente hostil. Isso o incomoda? E, de novo, não sabemos. Um político normal se preocuparia com isso. Sabe, eu não. A única coisa que nos salva é que Trump é louco. Porque ele é louco. Ele pode simplesmente acordar uma manhã, talvez amanhã, 24 horas depois do que ele chama de bloqueio, e dizer, funcionou muito bem, vencemos, fiz uma ligação. Sabe, todas essas coisas que ele pode alegar. E então,
trazer as tropas de volta para casa. E vou te dizer por que não estou otimista. É porque se você observar, e provavelmente já viu algo disso, se tiver visto os voos de C-5, CC-7 e C-130 saindo de várias bases do exército nos Estados Unidos e na Europa, indo em massa para o Oriente Médio, principalmente pelo lado do Mediterrâneo, onde não podem ser atingidos porque muitas das nossas bases mais próximas do Irã estão inoperantes, dá para ver o que está acontecendo. Mas não, ele está enviando tropas. E já tivemos o exemplo do fim de semana passado, certo? Eu não sei, lembra daquele suposto resgate de 2 aviadores não identificados, um oficial de armamentos e um piloto? Nós os resgatamos. Eles ejetaram, um deles estava com o pé quebrado ou algo assim. Não tivemos uma única entrevista na mídia com esses caras, esses heróis da nação americana, certo? Perdemos literalmente 17 aeronaves para resgatá-los e ainda assim nenhuma entrevista. Aquilo não foi principalmente uma operação de resgate. Neste ponto, nem tenho certeza se eles realmente resgataram alguém. Mas certamente foi uma tentativa de violar o território iraniano, possivelmente perto de Isfahan, sabe? Coletando alguma coisa. Então, isso é uma falha militar, certo? Tivemos uma de muitas, mas essa é basicamente uma falha de forças especiais ou de infantaria. Nossa marinha já falhou porque não consegue lidar com manobras simples. A Força Aérea bombardeou o Irã até não poder mais e não teve impacto, nem sequer desacelerou a enxurrada de mísseis que estavam sendo lançados lá, exceto pela trégua, que vinham 4 vezes por dia. E o Hezbollah, é claro, também não foi afetado por isso. Eles são muito resilientes. Os Houthis, Ansar Allah, nem sequer realmente entraram na guerra até agora. Eles simplesmente declararam que estão prontos para fazer isso, eu acho. Então, falha da Força Aérea, falha do Exército, falha da inteligência, falhas de nossos aliados em se juntarem a nós. E agora, se você considerar que essa incursão fracassada em Isfahan no fim de semana passado é uma espécie de fracasso em campo, com tropas no terreno, uma pessoa normal diria, isso é realmente ruim. Quero dizer, como vamos, precisamos parar o que estamos fazendo, porque toda vez que tentamos, damos com a cara na parede. E mesmo assim, Trump está enviando a 80ª Divisão Aerotransportada, as Forças Especiais e o Exército Regular para a região. Então isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante. E, novamente, as pessoas ao redor de Trump são ideólogos, eles não são militares, ele não ouve seus analistas de inteligência honestos. Ele não ouve seus militares honestos. O chamado secretário de guerra, Pete Hegseth, é totalmente incompetente, claro, para liderar a organização ou qualquer organização. Ele é limitado nesse sentido em termos de liderança, é um bajulador puro. Mas também é um ideólogo nacionalista cristão, além de tudo. Então, quando se lida com ideologias hoje em dia, a lógica às vezes vai por água abaixo. Então, eu acho que o que estou dizendo, para resumir, é que se você olhar para tudo isso de forma lógica, os Estados Unidos cometeram um erro ao conduzir uma guerra ilegal, um ataque beligerante ilegal, uma mudança de regime ilegal. Cometemos um erro e agora levamos uma surra militar. Força Aérea, fuzileiros navais, marinha, o que for. Todas as formas que tentamos lidar com o Irã militarmente foram um fracasso. Então isso deveria ter acabado. Deveríamos estar indo para a mesa dizendo, qual é o mínimo que você pode me dar para eu não parecer um perdedor total? É isso que deveríamos estar dizendo. Mas em vez disso, continuamos com exigências e estamos enviando forças humanas neste momento para a região. As decisões normais, lógicas e operacionais que um exército tomaria, que um político irracional tomaria, não estão sendo tomadas aqui. E é por isso que acho impressionante tentar olhar para o que Trump está fazendo e explicar isso. É quase impossível explicar isso em termos lógicos. No entanto, em termos ideológicos, ou até em termos de chantagem, Será que ele está realmente sendo chantageado por Israel? Essa é certamente uma possibilidade. Há outro aspecto também, e esse é algo sobre o qual quase nunca falamos.
Quero dizer, os americanos comuns estamos lutando para viver, certo? Os americanos comuns estão vivendo de salário em salário. Acho que a maioria deles nem tem $400 no banco para uma emergência. É isso que as estatísticas nos dizem sobre como a maioria dos americanos está vivendo. Não é bom. Trump, então não nos preocupamos com 39 trilhões de dólares em dívida. Isso nem parece real para a maioria dos americanos. Não sabemos o que isso significa. Só gostaríamos de ter um pouco disso. Sabe, posso contrair mais dívidas? Porque vivemos de dívida. Agora, Trump tem ouvido seu atual secretário do Tesouro e também tem ouvido o ex-secretário do Tesouro. E sabe, eles ficam se revezando entre ser presidente do Goldman Sachs, certo? Então esse é o mundo da elite em que vivemos. Jamie Dimon, que foi o ex-secretário do Tesouro, e ambos têm influenciado Trump e reclamado de problemas financeiros não apenas em dólares e títulos do Tesouro, mas também em papéis comerciais e esse tipo de coisa. Sabe, tudo em que os americanos investem. Não os americanos comuns, mas tudo em que as pessoas do dinheiro nos Estados Unidos investem. E a energia impulsiona boa parte disso. A ideia do petrodólar, o dólar como moeda de reserva dominante, ainda é válida, embora isso venha diminuindo nos últimos 20 anos. Essas são as preocupações de Jamie Dimon, do Sr. Bassett e de outros, e eles estão conversando com Trump. Eles dizem a ele, Trump, você precisa fazer a energia fluir e temos que impedir que os iranianos negociem petróleo e gás ou recebam suas taxas em yuan ou criptomoeda, porque isso contorna o sistema do dólar americano. Isso contorna o SWIFT. Esse é um problema. E então Trump, sendo o idiota que é, disse, esse é mais um motivo pelo qual preciso controlar o Estreito de Hormuz para que eu possa garantir. E, sabe, parte do que ele ameaçou os iranianos com... Bem, na verdade, ele ameaçou o mundo inteiro. Ele disse, se você pagar... Quer dizer, achei isso muito estranho. Ele não disse apenas não vamos deixar os navios passarem a menos que a gente autorize, basicamente fazendo o que os iranianos já tinham feito, além do que já haviam feito. Ele disse, qualquer um que pagar uma taxa de trânsito ilegal em criptomoeda, yuan ou qualquer outra moeda, nós vamos atrás de você em alto mar. Ele disse isso. Vamos parar seu navio, confiscar seu petróleo ou o que quer que você tenha comprado. E geralmente é petróleo que sai de lá, talvez fertilizante. Tomar isso como nosso prêmio, eu acho, e punir o navio, apreender o navio. Então essa é uma guerra que Trump declarou, na verdade, contra a maior parte do mundo. Ele está dizendo que se você pagou o que os Estados Unidos consideram uma taxa ilegal, e veja, isso é tão anti-livre mercado que chega a dar enjoo. Por que é uma taxa ilegal? Se duas pessoas concordam em algo, sabe, o seguro é tão alto para entrar nesse comércio pelo Estreito de Hormuz. As pessoas que precisam do petróleo, que preferem o bom e limpo petróleo do Golfo Pérsico, estão dispostas a pagar $1 ou $2. Ou, em alguns casos, como no Vietnã ou na Tailândia, pagaram nada, simplesmente disseram somos seus aliados e passaram sem pagar alguma. Mas isso são duas partes concordando em comercializar bens que produzem. Agora os sauditas podem dizer, bem, nós produzimos o petróleo e não recebemos a taxa de trânsito, mas eles usam um estreito muito pequeno. E também dispararam da Arábia Saudita, fossem americanos ou sauditas, e eu acho que foram ambos, contra o Irã. Então, isso é uma situação de guerra. Não há nada nem remotamente anormal nisso. É exatamente assim que as coisas podem funcionar, desde que as partes concordem. E Trump agora disse, não, vocês não podem fazer nada disso. Vocês têm que fazer o que eu mando. E, aliás, ele queria escolher o próximo ayatollah. Lembra disso no começo? Bem, também quer ser disse que lhe ofereceram uma propriedade. E os... Isso mesmo. E agora ele quer... Na verdade, ele chegou a gostar da ideia em um certo momento na sua mente maluca. Ele gostou da ideia de que os iranianos estavam cobrando um pedágio. Ele disse, quero participar disso. Vai ser um pedágio conjunto Irã-Estados Unidos.
E eu fiquei tipo, Estados Unidos? Isso é do outro lado do mundo. Nós não somos donos de nada disso. Eu não sei o que... Enfim, desculpe por me alongar tanto, mas isso é muito confuso. Ainda estou lentando tudo na Jaime. I'm still working through it in my own mind. Não. Acho que o que você acabou de dizer foi muito bem colocado. E é algo muito confuso. Todos os dias somos alimentados com todo tipo de coisa que nos distrai, em grande parte, das questões principais das quais o governo Trump está tentando desviar nossa atenção ou simplesmente é incapaz de lidar. E você mencionou algo muito interessante. Estamos no meio dessa guerra de agressão contra o Irã para beneficiar Israel, e tropas americanas já, morreram por Israel, efetivamente. Pete Hegseth recentemente demitiu vários comandantes militares de alto escalão. Então estamos no meio dessa guerra de escolha e as Forças Armadas dos Estados Unidos estão passando por uma transformação. A guerra de Trump é claramente ilegal, tanto sob a Constituição dos Estados Unidos quanto sob o direito internacional, porque o Conselho de Segurança da ONU não concedeu aprovação. Eles falam conosco sobre como as Forças Armadas ainda estão vendo isso a agressão contra o Iraque do alvo das Forças Militares Americanas. É bem, está definitivamente em apuros, e não apenas por causa do seu desempenho nessa batalha que Trump escolheu para ela. Porque, veja, é realmente muito difícil vencer uma guerra expedicionária contra um país preparado, entrincheirado, muito inteligente, altamente industrializado e com 93 milhões de pessoas politicamente unificadas. Esse é o último tipo de guerra que você gostaria de lutar, porque vai perdê-la. Não conseguimos sustentá-la logisticamente. Não temos apoio global. Há tantas razões pelas quais isso foi uma má ideia. Mas Trump fez isso. Trump é suíço. But Trump has done this. Trump has chosen this. And the military, of course, does follow. E as Forças Armadas, é claro, seguem as ordens civis. Há algumas questões surgindo. Uma delas é a guerra por Israel. Isso foi algo grande, sabe? Tivemos Rubio dizendo que fizemos isso porque Israel nos forçou a fazê-lo ou precisava que fizéssemos, e por isso fizemos. Isso não é defender a América, e o perigo e a destruição que essa guerra causou até agora não dão a sensação de que estamos lutando pela América. Então, Trump fez um trabalho muito importante. A povo brasileiro ama simplesmente for Forças Armadas, que era uma guerra dos interesses da América. Isso não acredito. Ele também não está fazendo um bom trabalho em vender a ideia. Ele parte do pressuposto de que a liderança militar e os soldados, aviadores, fuzileiros navais, guardiões, ou como quiser chamá-los, são todos robôs, e seria ótimo. Talvez no futuro, a Palantir conduza nossas guerras e tenhamos robôs lutando nelas, que farão exatamente o que lhes mandarem por 1 ou 2 dias. Mas hoje temos que lidar com pessoas reais, e essas pessoas reais não estão convencidas. Em geral, não estão convencidas de que esta é uma guerra pela defesa dos Estados Unidos. Agora estamos envolvidos. Em geral, eles têm um problema de persuasão. Eles têm o problema da ilegalidade. Esse é outro ponto específico. A forma como temos conduzido nossas guerras nos últimos 20 anos tem se parecido cada vez mais com a maneira como as forças de defesa de Israel conduzem as delas, ou seja, há pouca preocupação com baixas civis. Se você quer atingir um alvo e ele está em um prédio, você derruba o prédio sobre ele e sobre outras 1000 pessoas, se for esse o número, e não se preocupa com isso. Essas são consideradas perdas aceitáveis. Essa é a atitude israelense, porque seus inimigos não são vistos como humanos, segundo a doutrina israelense. Um inimigo de Israel provavelmente não é judeu, embora haja muitos judeus que não apoiam o sionismo, sem dúvida. Mas para Israel, seus vizinhos são vistos como sub-humanos. É ideológico, é racismo. Você sabe, todos nós estamos familiarizados com isso.
Então eles não contabilizam essas perdas civis. Mas essa cultura não faz parte da cultura americana. E na medida em que tivemos racismo histórico em nosso passado, passamos enormes quantidades de tempo, dinheiro, energia, movimentos sociais e leis para nos afastar disso. Queremos que todas as pessoas sejam iguais. Na verdade, até mesmo nossos fundadores, com todas as suas falhas, disseram todos os homens são criados iguais, certo? Eles abraçaram essa ideia. Então os americanos abraçam essa ideia e nós aprendemos isso. Todos os soldados nas Forças Armadas entendem o Estado de Direito porque somos uma república constitucional. Eles entendem a Constituição, não necessariamente o que está nela, mas o fato de que aquele pedaço de papel limita a insanidade dos seres humanos, de homens e mulheres. Eles também sabem que temos o direito internacional. Você sabe os julgamentos de Nuremberg. Muita gente não sabe muito sobre eles. Eu mesmo não entendo tudo sobre os julgamentos de Nuremberg. Mas sei de uma coisa. Quando ouço alguém dizer julgamentos de Nuremberg, lembro que apenas seguir ordens não vai te salvar da forca. Se você comete um crime de guerra, se faz algo ilegal, se assassina civis, qualquer número de coisas ilegais, essas são as preocupações que nossos soldados têm. Eles vão obedecer à ordem do presidente e cometer crimes de guerra, porque é uma guerra ilegal. Não foi declarada constitucionalmente. Não há autorização do Congresso para isso. Ele nem sequer consultou o Congresso ao decidir por essa guerra. Não é uma guerra de defesa. É uma guerra ilegal e agressiva. Quero dizer, todos esses fatores, os soldados americanos sabem disso, e eles dizem, bem, você sabe, esse é o nosso trabalho. Gostamos de lutar, mas seremos protegidos? Seremos protegidos legalmente ao fazer isso? Então essa é uma grande questão. Mas há outro problema além desse, e é também por isso que acho que estamos vendo tantos generais sendo demitidos. Primeiro, quero falar sobre os 3 que Haggs disse que foram demitidos mais recentemente. Há mais demissões a caminho, mais aposentadorias anunciadas chegando, mas ele demitiu em um único dia o chefe do Estado-Maior do Exército, que é um combatente formado em West Point, um cara bastante sólido que passou muito tempo no Oriente Médio. Ele também demitiu o chefe do que antes era o Comando de Treinamento e Doutrina do Exército. Essas pessoas responsáveis por formar as tropas, os oficiais e todos os demais. Eles são responsáveis pelo treinamento, desenvolvimento militar, intelectual, de liderança e também pelo treinamento prático, recrutamento, tudo isso. Então ele demitiu esse cara? E você pensa, por que ele demitiria esse cara? É só um burocrata, sabe? Que gerencia exercícios e programas de treinamento e coisas assim. Pois bem, ele demitiu esse cara e também o chefe dos capelães do exército. Então agora você tem que se perguntar, o que esses dois têm em comum? Bem, todos eles estão em contato com os soldados. Os capelães são aqueles a quem você recorre quando tem um problema, um dilema moral ou quer sair das Forças Armadas por motivos de fé, status de objetor de consciência. Algo que estamos vendo disparar nas Forças Armadas. O responsável pelo treinamento certamente sabe do que somos capazes. Sabe para o que estamos treinando e provavelmente teve um desentendimento com parte do material de treinamento ideológico vindo da liderança de Pete Hegseth. E provavelmente o mesmo vale para eles. Não sabemos disso com certeza. Mas, de qualquer forma, eles foram demitidos em meio a uma guerra que estamos perdendo. Então, o último cara de quem me lembro que demitiu todos os seus oficiais importantes no meio de uma guerra que estava perdendo foi o Stalin, lá no começo, bem quando os alemães invadiram. Então, novamente, não é um bom sinal. Um dos grandes problemas, e isso é algo sobre o qual falamos antes do programa, é o nacionalismo cristão e o sionismo cristão sendo cultivados e recompensados nas Forças Armadas. E vou te contar rapidinho algo que descobri neste fim de semana que, sinceramente, eu não sabia. Passei 20 anos nas Forças Armadas, 4 anos e meio deles no Pentágono, e nunca vi nada parecido. O máximo que tínhamos em termos religiosos há 20 anos no Pentágono, pelo que eu sabia, era o café da manhã anual de oração.
that I was aware of was the annual prayer breakfast. And of course there might be prayer groups. E claro, pode ter havido grupos de oração em nível descentralizado, conduzidos por pessoas sem autorização ou incentivo de seus comandantes. Mas ao que parece, isso tudo mudou. Tudo isso mudou agora. Eles reúnem milhares de funcionários do Pentágono, incluindo contratados, imagino, mas principalmente militares e civis, no centro do Pentágono. Você sabe, o Pentágono tem tipo um pátio no meio. Antes era mais como um parque, mas agora está um pouco mais construído. Enfim, eles têm um grande espaço no anel central do Pentágono e realizam reuniões de oração, pelo menos semanais, talvez até mais frequentes, que tiram todas essas pessoas de seus trabalhos durante o expediente, onde recebem palestras, pregações e coisas do tipo. Agora você poderia dizer, bem, talvez seja algo como os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Lembro que costumávamos ter palestrantes que ensinavam como fazer melhor o seu trabalho, mas não é esse tipo de palestrante que eles estão trazendo. Eles estão trazendo nacionalistas cristãos e ideólogos cristãos, pessoas como aquelas que vimos, que conhecemos da Casa Branca. Sabe a Paula? Como é mesmo o nome dela? A conselheira religiosa? Paula White, acho. Paula White. Então eles estão trazendo pessoas que falam e pregam no estilo da Paula White. Isso é o que eu chamaria de sionismo cristão, nacionalismo cristão. Agora, não sou especialista em como subdividir essas coisas, mas eu não chegaria nem perto da Paula White. Paula White, na Páscoa não ortodoxa do último fim de semana, basicamente insinuou que Trump era o próprio Jesus. Você sabe, Jesus foi perseguido por seus inimigos, Trump é perseguido, e ela continuou falando sobre isso, que achei abominável. Mas é claro, Trump publicou hoje uma postagem no Truth Social, mostrando-se vestido como uma figura de Jesus, curando os doentes, trazendo liberdade à terra e tudo mais. Então, sabe, por muito tempo eu não levei isso a sério. Achei que, bem, religião é algo separado. Acho que pensei, como diz a Constituição, que temos liberdade religiosa e que o Estado não deve estabelecer uma religião. É isso que diz a primeira emenda. Fizemos isso de propósito porque aprendemos. Nós não queríamos a Igreja da Inglaterra, que era tanto um instrumento político quanto religioso, ligado ao rei e tudo mais. Enfim, temos separação entre igreja e Estado em praticamente todos os lugares, mas não temos isso no Pentágono. E quando digo Pentágono, estou falando das 26 mil ou 35 mil pessoas que trabalham lá, mas também de cada instalação militar. Porque, ao que parece, essas reuniões religiosas não são obrigatórias, mas registram quem comparece e quem não comparece. E qual foi a justificativa para a ausência? Então, se você não foi porque estava doente e não trabalhou naquele dia, é diferente de estar no escritório e se recusar a ir. Agora, o sionismo cristão, o nacionalismo cristão, esse tipo de subconjunto evangélico da ideologia protestante, não é, obviamente, todas as religiões. E os protestantes? Quantas denominações protestantes diferentes nós temos? Muitas, certo? Pelo menos 200 variantes diferentes. Essa variante, esse subconjunto de ideologia cristã radical, está sendo imposto não apenas a outros protestantes e católicos, certo? Está sendo imposto aos muçulmanos, está sendo imposto aos judeus, aos nossos soldados e membros das Forças Armadas judeus, está sendo imposto aos nossos ateus, a todos que temos, aos nossos agnósticos. E quantas pessoas, você sabe, lamentamos que as pessoas não estejam mais indo à igreja. Bem, muitas pessoas nesse país se consideram, e as pesquisas mostram isso, sou espiritual, mas não estou associado a nenhuma religião. Então, o que isso me torna? Sabe, elas realmente não sabem, é agnóstico. Acredito em Deus, mas não vou à igreja, seja o que for. Todas essas pessoas, e há muitas delas nas Forças Armadas, estão sendo direcionadas para esse guarda-chuva ideológico. Agora, tudo bem, isso seria aceitável se fosse realmente moldado pelos ensinamentos de Jesus. Mas, é claro, não é moldado por uma religião estranha, uma espécie de mistura de nacionalismo israelense, sionismo, Estado de Israel como um presságio religioso do Armagedon, o que talvez tenha algum fundamento.
they might have a point. Mas também a ideia de que os Estados Unidos são uma nação exclusivamente cristã. Bem, nem sei se é honesto dizer isso, mas essa ideia de que a América tem um papel bíblico a cumprir e que esse papel está sendo ou deveria estar sendo desempenhado no Oriente Médio. E então chegamos ao muito mal compreendido, mas bem conhecido livro do Apocalipse, onde rios de sangue fluirão e todas essas coisas acontecerão. E então imagino Jesus voltará. Bem, na verdade, talvez ele tenha voltado hoje, porque vi uma foto do Trump vestido como Jesus. Então, eu sei que ele está na Casa Branca, então você sabe, talvez Jesus tenha retornado. Podemos parar com tudo isso. Mas o verdadeiro problema é uma ideologia, seja ela ideológica, religiosa ou política, sendo imposta às Forças Armadas. Isso por si só é inconstitucional. Isso por si só é intolerável em uma república, da forma como temos sido. Sabe, estamos comemorando o quê? 250 anos de independência desde a Declaração de Independência. Os conceitos nos quais baseamos a América não são de ditadura religiosa, não são de totalitarismo religioso e não são de guerras religiosas. Nós não travamos guerras religiosas. Na verdade, nós, é claro, usamos a religião para justificar nossas guerras. Sabe, lembra quando tomamos o Império Espanhol? Foi para levar Deus e, bem, Deus e ouro, seja lá o que fosse, as Filipinas, para levá-los a Deus e nós ficaríamos com os recursos. E tudo isso era considerado bom. Nós converteríamos as pessoas. E eles eram católicos, então já eram cristãos, mas não faziam parte dessa ética protestante. Então, essa ideia vem circulando como uma visão minoritária há décadas, desde o final dos anos 1800. Mas agora parece que está sendo formalizada. Bem, dá para imaginar, pelo jeito que estou falando sobre isso, que eu não participaria dessas reuniões religiosas em nenhuma parte do Pentágono. E eu certamente resistiria se fosse obrigado a participar, certo? Muitas pessoas pensam assim. E eu sou mais velho. Há pessoas mais jovens que não vão à igreja ou que têm uma visão muito cínica de algumas dessas ideias religiosas e estão sendo obrigadas a fazer isso. Não foi para isso que se alistaram. É ilegal. E ainda assim, nas Forças Armadas, muitas coisas que são ilegais no mundo civil, sim, também são ilegais no meio militar, mas você não vai conseguir justiça. Sabe, falamos sobre tantas coisas porque é preciso seguir a cadeia de comando. Bem, se a sua cadeia de comando é quem está cometendo o crime, e o seu único mecanismo é recorrer a essa mesma cadeia, é você quem será punido. É assim que as coisas funcionam. Sim, claro, existem os inspetores gerais. Bem, uma das coisas que Hedges fez logo no início do ano passado, quando assumiu o cargo, foi reduzir o número de inspetores gerais. Ele não queria que eles pudessem oferecer uma saída ou uma fonte de justiça. Enfim, grandes problemas. Eles não são soldados felizes, não há como serem, e acho que estão confusos. E Trump está usando isso e usando o que, bem, acho que ele está supervisionando, não uma purificação das Forças Armadas, mas uma espécie de doutrinação séria nelas, em que pessoas que discordam estão sendo afastadas. Vemos isso no alto escalão, mas também em todos os níveis das Forças Armadas. Pessoas que servem e aderem a isso, que levantam essa bandeira do nacionalismo cristão e da guerra global, especialmente na Terra Santa, serão promovidas. E o que é isso? Quero dizer, isso é um sequestro das nossas Forças Armadas. Isso vai além de tudo que eu já vi antes. Honestamente, não acho que já tenhamos passado por algo assim. Então é uma grande preocupação. E não estamos falando sobre isso. Mas você sabe, os americanos sabem disso, porque seus filhos saem das Forças Armadas e conversam com seus parentes. Ei, o que está acontecendo nas Forças Armadas? Eles estão ouvindo de nosso próprio pessoal, e nosso pessoal está dizendo que há algo estranho acontecendo aqui. Enfim, muito perigoso. Não temos um exército capaz de vencer uma guerra, nem nas melhores condições. E estamos o destruindo por dentro com essa ideologia cristã, que na verdade nem é cristã, sabe? Porque não me lembro de Jesus ter dito que é preciso sair por aí massacrando um monte de gente, porque isso seria bom para nós.
Isso seria bom para você, sabe, a sua alma. Ele nunca disse isso. Então é um grande problema. De qualquer forma, espero que as pessoas investiguem isso, porque, na verdade, eu não estava tão ciente do que está acontecendo, mas tivemos uma reunião neste fim de semana com um cara que lida exatamente com essa questão da Organização pela Liberdade Religiosa Militar, e os telefones deles não param de tocar com todo tipo de história assim. E isso nunca aconteceu antes, mesmo que a organização exista há 30 anos. Mas, de repente, estamos vendo isso acontecer. Então é mais uma crise criada por Donald Trump. Quer ele tenha feito isso conscientemente ou não, por ignorância, ele causou isso. Com certeza. E eu realmente espero que as pessoas comecem a investigar isso, porque afeta milhões de famílias em todos os Estados Unidos, milhões de americanos, já que seus filhos, maridos, irmãos, esposas e irmãs fazem parte disso. Acho que isso precisa ser trazido à tona e discutido mais, pelo menos, se não de forma realmente aprofundada, para entender o que está acontecendo de fato. Então, obrigado por levantar essa questão. Claro, Trump concorreu como um candidato pró-paz, mas desde janeiro de 2025, ele, na verdade, bombardeou 7 países: Venezuela, Nigéria, Somália, Iêmen, Síria, Iraque e agora Irã. Ele está agora solicitando um orçamento histórico de $1,5 trilhão para o Pentágono. O Pentágono está operando como um buraco negro porque nunca passou por uma auditoria, como você mencionou. E agora ele está efetivamente pedindo para cortar gastos em certos programas sociais e dar ao Pentágono um aumento de 50% no orçamento. Qual é a sua interpretação sobre Trump priorizar o orçamento do Pentágono acima de praticamente qualquer outra coisa? Ele é obcecado com o exército, isso é certo. Essa é a ferramenta de escolha dele como presidente, especialmente nesse segundo mandato. Ele acreditou em muita propaganda sobre o quão poderoso é o nosso exército e o quão temível ele é, e ele é temível, mas no mundo moderno não acho que ainda seja o exército número 1. Também não acho que o de Israel tenha sido o número 1 na região, mesmo que a gente diga, Israel tem o melhor. Eles são os melhores na capacidade de projetar poder aéreo e bombardear. E essa também é a nossa especialidade, projetar poder aéreo e bombardear. Mas nós temos especialmente, e Israel sofre com isso até certo ponto, uma verdadeira incapacidade de produzir em escala os tipos de armas que consumimos quando nos envolvemos em uma guerra expedicionária como fizemos com o Irã. Então ficamos sem nossos recursos. Sabe, no final da Segunda Guerra Mundial e também durante a guerra, tínhamos uma capacidade logística incrível. Tínhamos navios que podiam transportar bens, serviços e armas para todos os lugares e conseguíamos produzir. Aumentamos nossa produção e fomos o salvador em termos de linhas de suprimento logísticas para a Europa. Acho que isso é bem justo de dizer. E, claro, no fim daquela guerra, ficamos com toda essa capacidade que, em vez de reduzir, tentamos manter esse complexo militar industrial com o qual convivemos até hoje. Mas nosso exército agora realmente não consegue. Não temos a profundidade, a logística ou qualquer coisa para fazer isso. E Trump não entende isso, ou não sabe disso. E ninguém está dizendo isso a ele. Trump gosta da ideia, e ele sempre exagera em tudo. Então, ele exagera com nossas forças armadas podem fazer qualquer coisa, e todo mundo tem medo delas. Mas ele tem 79 anos e está meio que recordando e lembrando de como talvez fosse nos anos 80 e talvez nos anos 50, 60 e 70, sabe? Quando ainda, o resto do mundo tinha sofrido muito com a Segunda Guerra Mundial. E claro, tivemos a libertação das colônias e muitos países, grandes e pequenos, estavam lutando para encontrar suas capacidades de defesa, o que precisavam, e sua capacidade industrial. Todos estavam desenvolvendo isso, mas já passamos muito dessa fase e a mente de Trump parece presa ao passado. O mundo já não é mais o mesmo. Então, basta olhar para a capacidade da China de produzir aviões de combate tão bons quanto qualquer um dos nossos. Eles conseguem produzi-los, mas a 1/4 do custo e provavelmente 5 ou 10 vezes mais rápido. O mesmo vale para mísseis e navios. Construção naval.
Nós nem construímos mais navios. Essa era a nossa força logística nas décadas de 1950 e 1960. E os poucos que construímos não funcionam muito bem, como vimos com o Gerald Ford, um navio militar. Também não conseguimos construir navios civis de forma rápida ou econômica. Então recorremos à Ásia para a construção dos nossos navios e até à Rússia. Nós não temos quebra-gelos. Não sabemos como construir quebra-gelos. A Rússia produziu frotas de quebra-gelos. E por que deveríamos nos importar com isso? Bem, quero dizer, o comércio global através do Ártico é realmente importante. E as únicas pessoas que têm navios capazes de quebrar o gelo de forma eficiente e acessível são os russos. Aí dizemos, bem, nós não gostamos deles. Mas os próprios russos têm uma enorme capacidade de armamento e de produção. Todo mundo faz as coisas de forma mais barata, mais rápida e melhor do que nós. E o Trump está perdido nessa fantasia de que nós estamos, sabe, no topo da cadeia e que todo mundo tem medo de nós. Ele não percebe que o mundo inteiro observa os Estados Unidos. É claro que sim, somos a maior nação consumidora. É a nossa moeda que todo mundo quer. Eles observam os Estados Unidos, tentam estudar os Estados Unidos, entendem os Estados Unidos. O mundo inteiro sabe o que Trump não sabe. E isso é que não somos mais o topo da cadeia. Certamente não no aspecto militar e muito menos na nossa capacidade industrial. Falhamos nisso. Foi por isso que Trump foi eleito. O que ele ia fazer? Ia reindustrializar os Estados Unidos, trazer todos os empregos de volta e, sabe, fazer todas essas coisas boas. Os americanos concordaram com isso. Mas é claro, Trump não fez nada disso. Agora, as pessoas ao redor dele também não têm a menor ideia. As pessoas mais inteligentes ao seu redor são as do setor financeiro, como Jamie Dimon e Scott Bessent. E esses caras só entendem de indústrias de financiarização. Eles só veem a indústria como algo de que podem lucrar, como algo em que podem investir, esse tipo de coisa. Eles não são engenheiros. Eles não são construtores, sabe? Onde encontramos engenheiros e construtores? Não sei. Ásia, China, Irã, Rússia. Escolha o país. Pessoal, nós não temos mais o que nos tornou grandes. E na cabeça do Trump ainda temos. Então, ele está desperdiçando isso. E vem desperdiçando há um tempo. E não está claro, bem, isso soa realmente triste. Mas há algumas coisas boas surgindo disso. E você me enviou uma coisa sobre a qual eu queria falar. Nossas bases no Oriente Médio, certo? Nossas bases na Arábia Saudita, Bahrein, Catar, todos esses lugares dos Emirados Árabes Unidos. Acho que não vamos voltar para essas bases. Elas se tornaram inabitáveis. Isso é uma coisa. Eles estão muito vulneráveis. Isso foi exposto por tudo isso. Mas o outro ponto é que nós colocamos aqueles aliados do Golfo Árabe, do Golfo Pérsico, nessa situação. Nós os deixamos desamparados. Pegamos eles de surpresa com uma guerra e depois não os protegemos nem um pouco quando o Irã respondeu. Não houve nenhuma proteção para eles. E foram eles que construíram aquelas bases. Sabe, quando construímos bases no exterior, não dizemos, temos todo esse dinheiro reservado no buraco negro do orçamento do Pentágono. E vamos construir uma base aqui para vocês. E isso será ótimo, porque vocês poderão alimentar nossos soldados, poderão trabalhar nos Burger Kings das bases e alimentar nossos soldados, e nós vamos vender munições, treinar junto com vocês. Bem, nós dizemos que vamos treinar com vocês em conjunto, mas também dizemos, construam uma base para nós. Vocês, país rico do Golfo, construam uma base para nós, ofereçam todos esses incentivos, comprem todos esses aviões e então iremos até lá trabalhar com vocês e ajudá-los. Então essas bases se tornaram inabitáveis, destruídas em alguns casos. Retiramos nossas forças em grande parte dessas bases. Quando chegar a hora e essa guerra terminar, se ela acabar com Trump declarando que acabou e nós pararmos e dissermos, certo, vamos recomeçar, como fazemos isso? Esses caras, esses países árabes não vão cair nas mesmas mentiras. Sabe, essa ideia de, certo, construiremos outra base para vocês, por que não vem? Eles não vão fazer isso de jeito nenhum.
Eles estão percebendo que a América, os Estados Unidos, é um aliado muito pouco confiável e é um aliado cruel, liderado por um homem louco. Mas não importa muito se é o Trump, porque as políticas que ele está seguindo podem ser rastreadas por muitos presidentes, certo? Até o Biden, de quem não tínhamos certeza se o cérebro estava funcionando. Mas a equipe em torno de Biden, o sistema seguiu em frente, conduziu guerras, apoiou guerras, gastou dinheiro em guerras, tentou dominar o planeta. Todos eles fazem isso. Então o Trump está apenas fazendo isso de uma forma mais estúpida e espalhafatosa. Mas ele está seguindo um caminho antigo e bem praticado. Acho que o mundo acordou. Acho que essa é uma das coisas realmente positivas. As pessoas ao redor do mundo, os países, perceberam, não prenda seu carro a essa carroça. Não prenda sua carroça ao cavalo americano. Não faça isso. Esse cavalo não presta. Há muito risco envolvido e você provavelmente vai se dar mal. Eles percebem isso. Então agora dizem, bem, quem são nossos novos amigos? Qualquer um que queira ser meu amigo e seja mais honesto do que os americanos. Rússia, China, países asiáticos, e estamos vendo isso até na Europa, certo? Os europeus estão dizendo, bem, gostamos da América e precisamos do dinheiro e do investimento deles. Mas, na verdade, sabe, não dá para confiar neles. Não dá para confiar neles. Eles dizem uma coisa e depois você sempre tem que bajulá-los. Trump insiste nisso, sabe? Você viu aquele episódio de algumas semanas atrás em que Trump disse que o chefe da Arábia Saudita... Ah, sim! Insultou White. Ele o insultou de uma forma tão desagradável e pública que, sabe, quero dizer, não tem como voltar atrás. De jeito nenhum. Você não pode simplesmente dizer, desculpe. Isso não funciona. Já era. E, portanto, não teremos mais bases na Arábia Saudita. Posso te garantir isso. Não sei pelos números, mas posso praticamente garantir que a base do Catar não será reconstruída. A base do Bahrein, o quartel-general da Sexta Frota, não vai mais estar lá. Não teremos bases na Arábia Saudita. Acabou. Não dá. É contraproducente. Então, essa é uma lição que já foi comprovada para muitos desses países. Isso é algo positivo. Então, Trump pode realmente estar cumprindo sua promessa de trazer as tropas de volta para casa. Os europeus, alguns países europeus, estão irritados com Trump e com o modo como ele se comporta e não querem a presença militar. Eles estão dizendo, sabe de uma coisa? Vamos cuidar da nossa própria defesa. Assim, a OTAN está agora mais fragmentada do que nunca e menos preparada para defender a Europa, porque não pode contar com os Estados Unidos. E essa foi parte da lição da guerra na Ucrânia, que foi, é claro, outra guerra ilegal que nós ajudamos a fomentar por anos e anos. E ainda estamos financiando, sabe? Estamos, em certa medida, financiando a guerra na Ucrânia e armando essas forças. Então nós gostamos de guerra, mas essa guerra realmente não ajuda. Acho que a maior parte da Europa se sente menos segura, tanto economicamente quanto militarmente, depois de 4 anos de guerra com a Rússia, do que se sentia no início. Então, sabe, quando a situação aperta, é preciso culpar alguém. Eles não vão se culpar. Vão culpar Washington, como deveriam. Isso é ótimo. Então vemos uma espécie de fragmentação acontecendo entre nossos aliados, e Trump percebeu isso também. Sabe, ele disse, bem, 3 semanas atrás, o que ele disse? Vocês precisam vir me ajudar na minha guerra ilegal com o Irã, e ninguém respondeu. Todos disseram, bem, sabe, não podemos fazer isso. Ele ficou muito irritado com isso, ele não entendeu nada da lógica por trás disso. Sabe, as pessoas dizem que ele joga xadrez em 5D ou algo assim. Não é o caso. Ele é basicamente um bebê intelectual na Casa Branca. E a pior parte disso, além de todas as pessoas que ele efetivamente matou, assassinou e executou, é que ele tem o dedo no botão nuclear. Como ele é tão imprevisível e tão mal informado sobre praticamente tudo, isso é uma grande preocupação. E claro, vai a preocupação, mas firme, que ela sai, infelizmente, vida pela raiva. Então, você estava ali, uma grande preocupação.
Na verdade, coisas boas estão acontecendo. O que ainda não aconteceu é um afastamento de Israel em termos de nossa política externa. Israel deveria ser tratado como qualquer outro país com o qual temos relações, não como nosso melhor aliado, porque certamente não é. Mas sim, isso precisa acontecer. Ainda não aconteceu. Pode acontecer. Ainda pode acontecer. E parte disso pode estar relacionada a Gaza e a esta guerra com o Irã. Mas há alguns resultados positivos, então não quero ser totalmente negativo. Mas sim, este é um momento perigoso para o nosso país. Quero dizer, Trump poderia realmente pôr fim ao nosso experimento republicano. Você consegue imaginar se as eleições democráticas de novembro, ou as eleições para o Congresso ou Senado, resultarem em uma grande vitória? Isso seria uma mudança significativa. E o Trump? Isso é em dezembro, e então em algum momento antes de tomarem posse, em 6, 7, 8 de janeiro, quando quer que venham a Washington, ele decide declarar lei marcial. Quero dizer, ele pode fazer isso. Ele vive no passado, pensa em si mesmo como uma espécie de figura histórica. Pode acontecer. Então acho que todos nós temos que, mesmo que seja tão difícil, prestar atenção ao que está acontecendo, tentar permanecer informados, não entrar em pânico. Isso é importante, porque se você absorver demais esse tipo de informação, pode ser assustador. Mas esteja preparado. Esteja preparado para coisas que neste momento realmente ainda não começamos a imaginar em termos do nosso futuro político neste país. Acho que é aí que estamos. Acho que estamos à beira de algo muito diferente do que vimos no passado. Tenente Coronel Karen Kwiatkowski, muito obrigada por esta conversa fascinante. Foi um grande prazer tê-la conosco. Sei que nossos espectadores gostaram e estarão ansiosos para vê-la novamente no programa. Muito obrigada pelo seu tempo hoje. Com certeza. Bem, obrigado por me receber. Foi divertido conversar sobre esses assuntos.